Muito bem. Eu quero dar o título dessa mensagem, desse ensino, né? Nós vamos estudar. Você sabe orar? É a pergunta, tá? Você sabe orar? E eu quero daqui a pouco ler alguns versículos com vocês. Eu já li e já ouvi também muitas frases sobre oração. Aliás, o meu TCC do seminário, eu dei o título do meu TCC de A Oração no Ministério Pastoral. Então eu tenho muitos livros de oração, fiz uma pesquisa muito boa, e meu genro, que é doutor em letras, ele falou assim, sogro, faz um livro, faça desse TCC um livro. Até hoje eu não fiz. Então eu comprei um outro livro agora muito bom, que é esse livro aqui, ó, Oração. Oração experimentando intimidade com Deus. É do pastor Timothy Keller. Eu tenho vários livros dele, eu tenho pelo menos uns 7 ou 8 livros dele. Então eu quero estudar nas terças-feiras este livro sobre a oração. Então, como eu estava falando, eu já li muitos livros sobre oração, já ouvi muitas frases, eu tenho anotado muitas frases sobre oração. Agora, uma delas que eu gosto sempre de citar é que a oração é a respiração da alma. Concluímos então que sem a oração nossa alma morre. Porque ninguém fica muito tempo sem respirar, não é? Eu dou conta de ficar assim, de segurar pelo menos 30 segundos, eu dou conta. Mas ninguém consegue ficar sem respirar muito tempo. Ninguém consegue. Então, sem oração, a nossa alma morre, porque a oração é a respiração da alma. Mas agora, eu quero que você imagine aí que você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade tão grave que o médico deu para você poucas horas de vida, a não ser que você tome determinado remédio, né, um comprimido, por exemplo, toda noite antes de dormir. Imagine que ele recomenda não esquecer, não deixe de tomar o remédio nem uma noite, senão você pode morrer. Você acha que eu vou esquecer de tomar esse remédio? Você vai esquecer de tomar esse remédio? Você vai deixar de tomar esse remédio por algumas noites? Certamente que não. Então, se não orarmos a Deus, nós não sobreviveremos neste mundo. Nós não sobreviveremos diante daquilo que nós estamos enfrentando, diante de outras lutas que virão. E Jesus falou, no mundo tereis, não uma aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus teve as aflições enquanto esteve aqui na terra, as aflições dele durante toda a vida. Ao nascer, o Herodes já ficou sabendo, mandou matar, ele teve que fugir para o Egito. Mas a gente pensa assim, mas Deus não é todo poderoso para esconder Jesus ali mesmo, em Nazaré, ou em Belém, onde ele estava? Por que ele teve que fugir para o Egito? Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quis que as coisas transcorressem de forma natural. Não ia usar o poder dele e tal. Então, Jesus, o Filho de Deus, não proteger daqui. Não. Jesus viveu como um ser humano normal, no sentido de vida, no sentido de tudo que a gente sofre. A Bíblia diz que ele sofreu todas as coisas sem pecado, morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então ele viveu a vida normal, de um homem normal, uma pessoa normal, não é? Quando criancinha, fez xixi na roupa, fez cocô na roupa, a mãe teve que limpar, e essas coisas, normal. Então, nós não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando e aquilo que vamos enfrentar até a volta de Jesus ou até quando ele nos chamar, se nós não orarmos. Então, nós temos que orar. E não podemos deixar que isso saia da nossa cabeça. Não podemos deixar isso.
Eu pergunto, você ama realmente a Deus? Queridos, eu amo minha esposa. E quando eu viajo sem ela, ou ela viaja sem mim, nós não passamos nem um dia sem falar um com o outro. E eu sei que também é assim com a maioria de vocês. Então, se nós realmente amamos a Deus, nós podemos deixar de falar com Ele, não podemos deixar de falar com Ele todo dia temos que falar com Ele. E a gente fala com Deus através da oração. Ele fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Ele através da oração. É claro que Ele fala conosco também através do Espírito Santo que está dentro de nós, né? Então, Deus nos ama. E Deus quer falar conosco todos os dias. Lembra de Adão e Eva? A Bíblia diz que lá no jardim, todos os dias, na viração do dia, ou seja, por volta de 6 horas da tarde, Deus falava com Adão e com Eva, todos os dias. E Deus continua da mesma forma, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Todos os dias Ele quer falar conosco. E não é só uma vez por dia, não. Muitas vezes por dia. Então Deus, Ele nos assegura, pelo seu Espírito, o amor dele para conosco. Está escrito na palavra de Deus, Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. Então o Espírito de Deus primeiro nos capacita a aproximarmos e clamarmos ao nosso Deus, que é grande, todo-poderoso, como nosso Pai amoroso. Quando fala testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Podemos chamar de Papai ao nosso Deus. É isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 e 16. Então, Deus coloca-se ao lado do nosso espírito, né? O Espírito Santo de Deus coloca-se ao lado do nosso espírito e testemunha conosco, com o nosso espírito, que somos amados de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico é aprendendo a orar. Olha algumas frases interessantes. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Lembra de Isaías, o profeta? Isaías, o profeta, estava no templo, orando, e diz a Bíblia que ele teve uma visão da glória de Deus. E ele ficou tão estarrecido com aquela visão que ele caiu com o rosto em terra e clamou: ai de mim, vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram a formosura do meu rei, do meu Senhor, do meu Deus. Mas diz a Bíblia que Deus mandou um anjo que com Atenaz, tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios dele e disse para ele: você está purificado dos seus pecados. Mas o que eu quero dizer é que quando Isaías teve aquela visão de Deus, a primeira coisa que ele viu foi dentro de si. E ele já era profeta. E ele reconheceu que era um pecador. Ou seja, percebeu, porque viu a glória de Deus. Percebeu a santidade de Deus e a sua pecaminosidade. Então, a oração também é a principal maneira de experimentarmos profunda transformação. Através da oração, nós podemos experimentar uma transformação, mudança no falar, mudança no agir, mudança. Deus faz isso conosco quando oramos. Deus faz isso conosco quando oramos. Tem um hino na harpa cristã, o nosso hinário, é o 434. Ele diz assim: a teus pés, ó Jesus Cristo, tua face contemplarei. E nesse hino, a letra de tudo: a teus pés encontro abrigo, a teus pés eu aprendo, enfim.
a teus pés, ó Jesus Cristo, minha vida é transformada. Então a oração é a principal forma de experimentarmos profunda transformação. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Alguém contou o testemunho que teve um sonho, e nesse sonho ele se viu no céu. E aí o anjo começou a mostrar as coisas para ele. E levou ele num lugar que tinha uma prateleira imensa, né? Grande prateleira, assim, com muitas coisas embrulhadas em presente, enfeitadas, aqueles laços bonitos, tudo de presente. E aí ele perguntou, mas o que é isso, esse presente? Essas são as bênçãos que Deus envia para os seus filhos. Ele falou assim, mas eu tenho recebido poucas bênçãos de Deus. Eu falei assim, é porque você ora pouco. Se você orar mais, você vai receber mais bênçãos. Entendeu, irmãos? E daqui a pouco eu vou falar de Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Lá diz que Deus nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então a oração é a forma pelo qual Deus nos concede muitas coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere o quê? Confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos, através da oração. Quantas vezes a criança, né? Eu sou pai de 3 filhos, hoje tenho 6 netos, para a glória de Deus. Os filhos vêm, pai, eu queria tanto que o senhor me desse isso. Meu filho, mas você nunca me pediu. Quantas vezes aconteceu isso com meus filhos? Você nunca me pediu? Pai, então vou pedir agora. Não é? O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, somos co-herdeiros com Cristo e temos tudo que é para Cristo, é para nós também, porque nós somos co-herdeiros. Jesus Cristo é chamado de nosso irmão mais velho. Ele é o Filho unigênito de Deus. Nós também somos filhos de Deus, por adoção. Então a oração, do ponto de vista de Deus, nos dá essa confiabilidade. Quanto mais a gente busca Ele, mais o conhece, mais nos conhecemos, vamos falar mais sobre isso, mais Ele vai, agora eu posso dar aquilo que o meu servo deseja, aquilo que o meu filho deseja, aquilo que a minha filha deseja. Então, a oração também é a maneira de conhecermos a Deus e o caminho para tratá-lo como Deus, como o apóstolo Paulo escreveu, Abba, Pai, como Jesus ensinou os discípulos a orar, Pai Nosso. Né? Os hebreus, os judeus, não chamavam Deus de Pai, não tinha essa intimidade. Jesus que veio e que ensinou, e sempre falou, meu Pai trabalha até agora. Tudo que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer. Tudo chamando Deus de Pai. E ensinou os discípulos a chamar Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. Da oração, maneira de conhecermos a Deus. O caminho para tratá-lo como nosso Deus, como nosso Pai Celestial. Como nosso Pai Celestial. Porque às vezes a pessoa trata... Deus Todo-Poderoso, que está no alto dos céus, realmente está no céu, no trono, tudo, mas Ele está dentro de nós também pelo seu Espírito Santo. Ele está perto de nós, ou melhor, está dentro de nós, somos morada dele, morada de Deus. Então a oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Não é somente fazer, mas fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar. Temos de aprender a orar. Então, eu quero falar com vocês agora o tópico número 2, sobre a supremacia da oração. Eu quero ler com vocês aqui na Palavra de Deus alguns textos.
tá? Um texto de Efésios capítulo 1, quando Paulo ora para os seus amigos de Éfeso, né? Para os seus irmãos de Éfeso, para as suas ovelhas, que foram suas ovelhas em Éfeso, para os seus discípulos. Olha como ele ora. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15. Olha o que diz. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, para que ele ora? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha aqui, orando, continua. Olha como que eu oro a Deus para vocês. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Essa oração que Paulo fez aos Efésios e também aos Filipenses. No capítulo 1 de Filipenses, ele orou pelos filipenses. Olha o que ele orou pelos filipenses. Olha aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós. Súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então foi aí Efésios 1, Filipenses 1 e aqui Colossenses 1 também. Paulo ora pelos colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E finalmente, Efésios 3, ele ora novamente ali aos Efésios. Ele ora no capítulo 1 e também ora no capítulo 3. Aqui. Paulo ora novamente, versículo 14 em diante. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. É o único lugar na Bíblia, das cartas de Paulo, que ele fala me põe de joelhos. Por que ele falou isso? Por que ele falou me põe de joelhos? Porque o judeu, culturalmente, ele não ora de joelhos. O judeu sempre olha em pé ou assentado. Lá diante do muro de lamentações, eles oram em pé. Então ele fala que eu me ponho de joelhos, ou seja, eu estou querendo assim enfatizar essa minha oração por vocês. Então, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha para que é a oração. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração,
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então veja bem, a supremacia da oração, que é o que eu quero falar com vocês, dentro desse texto que eu li. Mas eu quero que vocês depois façam a leitura desses textos aí, Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1 e Efésios 3, quando diz lá, Paulo ora pelos Efésios, pelos Filipenses, etc. Para vocês verem que Paulo costumava orar por eles, pelos seus discípulos, ou pela igreja pelas quais ele fundou, né? E sempre nessas 4 orações, ele diz, peço sempre que vocês venham a conhecê-lo melhor, conhecer melhor a Deus. Agora, vale salientar o fato de que em todos os escritos de Paulo, suas orações pelos irmãos, não tem nenhum pedido para transformar as circunstâncias. E é certo que eles viviam ali em meio a muitos perigos e dificuldades. Os crentes daquela época ali de Paulo, inclusive o Paulo, que foi preso 2 vezes, na segunda vez foi morto, eles enfrentavam perseguições, morte por enfermidade, existia muita peste naquela época também, opressão por forças poderosas, separação dos entes queridos, perdiam tudo que tinham. Então a existência dos irmãos ali, da igreja ali, era muito menos segura do que a nossa hoje, mesmo nos dias de pandemia, como estamos vivendo agora. Então, no entanto, nessas orações não há pedidos por um imperador melhor, por proteção de bando de saqueadores, por pedido para guardar dos assaltantes, nem mesmo por pão para a próxima refeição. Paulo não ora pelos bens que nós colocaríamos perto do topo ali da nossa lista de pedido de oração. Agora, isso não significa que seria errado orar por tais coisas. Claro que não. Paulo bem sabia que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos convida a pedir pelo nosso pão de cada dia. E Deus haveria de nos livrar do mal, fala nos livros, não deixe cair em tentação, mas livre do mal. Paulo orienta Timóteo para orar pelas autoridades, pela paz da cidade onde se vive, onde se mora. Mas naquelas orações, Paulo orava por aquilo que acreditava ser a coisa mais importante que Deus podia lhes dar. O conhecimento de Deus, conhecer melhor ao Senhor. E Paulo fala lá no versículo que eu li para vocês, no capítulo 3, versículo 18, para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. E no sentido bíblico, o coração é o centro que controla todo o nosso ser. Em Provérbios diz, filho meu, dai-me o teu coração. E lá em Provérbios ainda diz que do coração procede tudo que o homem sente. Jesus ele falou assim, olha, o que o homem come, ele alimenta o corpo, e o que não presta vai para lugares escuros, etc. Mas o que sai da boca do homem, porque vem do coração, isso é que contamina. Que sai da boca do homem. Porque aí o Senhor Jesus diz que o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Então, no sentido bíblico, o coração é o centro que controla todo o ser. É onde ficam guardados os compromissos mais importantes, os afetos mais profundos, sentimentos, esperanças mais básicas, que controlam os nossos pensamentos, que controlam os nossos sentimentos também, nossos comportamentos também. Então, ter os olhos do coração iluminados por uma verdade
particular, que seja a verdade da palavra de Deus, principalmente, significa permitir que ela nos penetre e de nós se apodere. É o que diz esse livro. Se apodere em profundidade de nós, ao ponto de nos transformar por inteiro como pessoa. Então, em outras palavras, nós podemos saber que Deus é santo. Mas quando os olhos do nosso coração são iluminados por essa verdade, então não só entendemos isso, né? Não só entendemos isso com a nossa mente, mas também emocionalmente, considerando a santidade de Deus o quê? Bonita, bela, magnífica. Agora, por vontade própria, as nossas atitudes e comportamentos vão ser mudados para não desagradarem ao Senhor, para não desonrar o nome do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, que esse nome seja santificado na nossa vida e através da nossa vida. Então, o caminho da santidade começa através da oração. E Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber do que a transformação de circunstâncias. Então, conhecer a Deus, conhecer melhor a Deus, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é tudo que nós precisamos, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 17 de João, Evangelho que João escreveu, ele faz a oração, que é chamada de oração sacerdotal. Ele ora a Deus dizendo assim: a vida eterna é esta, Pai, que te conheçam a ti, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a seu Filho a quem enviaste. Isso é vida eterna. Então, conhecer a Deus é o que nós precisamos acima de tudo, acima de bens, acima até de saúde, é conhecer a Deus. Isso a gente conhece através da leitura da palavra, é claro, mas nesse momento estamos falando de oração, através da oração. Então, a principal preocupação de Paulo é com a vida de oração. Ele acredita que o bem maior é essa comunhão que devemos ter com Deus através da oração. Então, veja bem, uma vida de oração rica, vibrante, consoladora, às vezes conquistada assim a duras penas, com sacrifício, é o único bem que possibilita receber todos os outros tipos de bens de modo correto e benéfico. A igreja de Vila Góis sabe, eu passei quase 11 anos, toda quinta-feira, em uma cabana, para lá de Campo Limpo, de Goiás, ali, a 25 quilômetros daqui. Eu fui ali durante mais de 10 anos. Ontem estava conversando com alguns irmãos e dizendo, olha, 25 quilômetros para ir, 25 para voltar, eu fui lá mais de 300 vezes. Então dá mais de 15 mil quilômetros. Quanto de combustível eu gastei? Mas eu falei para esses irmãos, olha, preço nenhum, dinheiro nenhum, melhor dizendo, paga, ou poderia a gente calcular, né, que montante de dinheiro pagaria um sacrifício deles. As experiências que eu tive ali, maravilhosas, revelações de Deus, Deus usando nos dons espirituais, e aquela cabana não existe mais, a fazenda foi vendida, etc. Tal. Então, uma vida de oração rica, uma vida de oração conquistada a duras penas, né, com sacrifício, é o único bem, né, maior para a gente conquistar outros bens aqui na terra. Então, o apóstolo Paulo não vê a oração como um modo de obter coisas de Deus, mas como uma maneira de obter mais do próprio Deus. Essa é a luta para se apegar a Deus. Então, o Paulo orando dessa maneira, ele estava pressupondo a prioridade da sua vida interior com Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas, e até muitos cristãos de hoje,
baseia sua vida interior nas circunstâncias exteriores. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, pastor Adilson, você lembra do fulano e tal? Eu falei assim, lembro. Ih, ele tá bem, rapaz. Eu falei assim, ele agora tem 2 fazendas, ele tem uma casa em Miami, ele tem isso, ele tá bem. Isso são coisas exteriores. E eu fico pensando com meus botões, será que ele está bem com Deus? Tomara que esteja bem com Deus também. Mas as pessoas hoje são avaliadas por aquilo que tem, por aquilo que ele é, às vezes por aquilo que ele veste, por aquela senhora por aquela bolsa de marca que ela anda com ela, ou aquele carro importado, etc e tal. As pessoas são avaliadas por aquilo que é exterior. Mas Paulo aqui ensina que deve ser o contrário. Se nós não priorizarmos a nossa vida interior, sabe o que a gente vai acabar sendo? Hipócritas. Por quê? Porque a pessoa é o que é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso em secreto. Veja bem, para descobrir o seu verdadeiro eu, olhe para aquilo em que gasta tempo pensando, quando ninguém está olhando. Quando não há nada, não tem nada te forçando a pensar alguma coisa em particular. Eu pergunto, em ocasiões assim, seus pensamentos se voltam para Deus? Quando você está sozinho, quando você está sozinha? Talvez você queira ser visto como uma pessoa humilde, sem grandes pretensões, mas será que toma a iniciativa de confessar os seus pecados a Deus? Como Isaías fez? Quando viu a glória de Deus, a primeira coisa foi confessar. Talvez você quer ser visto como alguém feliz, como alguém positivo, mas será que costuma agradecer a Deus por tudo que tem e adorá-lo, louvá-lo pelo que Ele é? Talvez fale muito em como sua fé é uma bênção, no quanto você ama de verdade o Senhor, mas se não costuma orar, será que tudo isso é verdade? Mas veja bem, se não for feliz, humilde e fiel, em particular diante de Deus, o que quiser dar a impressão de ser por fora não vai corresponder por aquilo que de fato é. E antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus ele fez algumas considerações. E a primeira consideração que ele fez foi a oração em secreto. Antes de orar, antes de ensinar o Pai Nosso, ele falou assim, quando você for orar, entra para o seu quarto. Fale com seu Pai que está em secreto. E seu Pai que está em secreto te recompensará. Então esse quarto de oração é aquele quarto onde os teólogos falam do original, né? Quando Jesus falou no original grego, quando foi escrito, isso que Jesus falou, é aquele lugar onde tem as coisas que você vai encostando, que você não quer mais, coisas, trapos, sujeira e tudo, é o quarto de oração. Ou seja, o quarto de oração você fecha e vai falar com Deus, e vai abrir o seu coração, e vai pedir perdão dos seus pecados, enumerando, falando os seus pecados. Quais pecados são? Porque tem pessoas que confessam os pecados somente por atacado. Ó, Deus perdoou todos os meus pecados. Tudo bem, pode fazer sim, mas tem coisas que você tem que ir lá para o quarto de oração e falar, Senhor, perdoa porque eu fui arrogante hoje. Ó Senhor, perdoa porque eu discriminei tal pessoa hoje. Ó Senhor, perdoa porque alguém me pediu um pão e eu neguei. Essas coisas, confessar, abrir o coração diante de Deus. Então Paulo quer dizer aí nessas orações, tanto de Éfeso como aos Filipenses e aos Colossenses, que o teste infalível da integridade espiritual é a sua vida de oração privada. Muitas pessoas, queridos, só oram quando são pressionados pelas circunstâncias. Mas aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus, o nosso Pai, internamente, haverão de querer orar. E orarão ainda que nada ao redor os pressione nesse dia. Tem prazer na oração. Tem prazer em saber, opa, está na
hora de eu ir buscar a Deus. Vou buscar ao Senhor. Tem alegria, vai com alegria para aquele momento. E tem assunto para falar com o Pai Celestial, porque está falando com o papai. Está abrindo o coração para o papai. Então isso é maravilhoso, isso é lindo quando nós entendemos isso. Então temos que entender que a prioridade é a vida interior. Mas é claro que não significa levar uma vida individual ou individualista. E eu termino aqui dizendo o seguinte, que conhecer melhor o Deus da Bíblia não é coisa também que se consegue sozinho. Envolve a comunhão da igreja, a participação na adoração comunitária, a devoção privada, assim como o ensino da Bíblia, a meditação na palavra de Deus. E no centro de várias maneiras de se conhecer a Deus está a oração tanto pública quanto na igreja, quanto privada, em secreto. Então, nesse primeiro estudo sobre a oração, na terça-feira que vem, eu irei continuar. Eu quero que todos nós busquemos isso de Deus, aprendendo a orar, orando. Aprendendo a orar, orando. E estudando a Bíblia nos assuntos que falam sobre a oração, principalmente essas orações de Paulo. Qual a prioridade que Paulo dá nas suas orações? Em conhecer a Deus. Segundo lugar, para que esse Deus maravilhoso abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para conhecê-lo melhor. E conhecendo melhor a Deus, vamos automaticamente conhecer melhor a nós mesmos. E vamos ser transformados através da oração. A nossa vida vai mudar. Eu estava falando para uns irmãos ontem que nós fomos orar em uma chácara e dizendo que quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, os gigantes se transformam em anões diante de nós. E quando a gente vai com aquele coração cheio de preocupação, com dificuldade e lutas e mais lutas, a gente começa a orar, começa a glorificar a Deus, adorar ao Senhor na oração, e adorando, vamos sentindo a presença de Deus e tal. Quando a gente vai começar a pedir aquilo que a gente pensava que era difícil, não está tão pesado mais, depois a gente sai da oração leve. Deus quer fazer assim com todos nós, mas nós precisamos de orar, precisamos de buscá-lo. Bendito seja o nome do Senhor.